atual vencedor do Prêmio Press de Repórter do Ano. Um jornalista jovem, mas com muitos reconhecimentos já obtidos. Uma inspiração para todos que querem seguir a carreira de jornalista. E esse é o tema do canal de Carrinho de hoje. Meu bate-papo é com o repórter da Rádio Gaúcha, Rodrigo Oliveira. Olá, Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui no canal de Carrinho. Inicialmente, conta para nós como começou a tua trajetória profissional. Os teus passos lá do começo até hoje. O que te seduziu a seguir a profissão de jornalista? Olá, Cassiano, amigos do canal, um privilégio estar conversando com vocês. Eu comecei a trabalhar em 2007 na Rádio Guaíba, já era meu sonho ser jornalista desde criança. Eu fazia um jornalzinho com as notícias do meu edifício quando eu era criança. Depois, com o tempo, sendo um amante de futebol, passei a querer ser jornalista esportivo. Em 2007, fui contratado pela Rádio Guaíba, aí trabalhei 6 anos na Guaíba, onde tive o privilégio de fazer a cobertura da Copa de 2010. Ali no fundo podem ver uma grande recordação que eu tenho dessa cobertura, né? Quadro do Mandela. E em 2013 eu recebi uma proposta da Rádio Gaúcha e estou até hoje no Grupo RBS. Jornalismo sempre foi uma paixão, futebol também, e eu uni essas duas paixões na minha profissão. Nos dias atuais, em que a informação está tão distribuída, está tão fácil de comunicar, todos têm voz, qual é o grande cuidado que um jornalista precisa ter com as chamadas fake news que surgem a todo momento? Conta um pouquinho como é o teu trabalho de checagem dessas informações. Eu diria, Cassiano, que a credibilidade ela ganhou importância hoje. Credibilidade sempre foi importante para um jornalista, mas hoje ela é 10 vezes mais importante do que era antes. Porque antes das redes sociais, a imprensa chamada tradicional era a única maneira que a população tinha de se informar. Ou ouvindo rádio, ou assistindo televisão, ou lendo jornais. E se ocorresse algum erro, o veículo corrigia e bola para frente. Hoje em dia, se antes, vou usar números hipotéticos, se antes eram dadas 100 notícias, hoje tem 1 milhão de notícias na internet, nos blogs, nas redes sociais. Eu acho que a democratização da mídia, porque muitas vezes se usa a palavra mídia de forma equivocada para se referir à imprensa. Só que mídia é diferente da imprensa. Todo mundo é mídia. Quem tem uma conta no Twitter, uma conta no Instagram, uma conta no Facebook, é mídia. E nem todo mundo é jornalista, nem todo mundo tem o compromisso com o jornalismo, com a verdade ou com essa responsabilidade. Então, de certa forma, a credibilidade ela não é um documento emitido. A credibilidade vai da relação que o comunicador tem com o seu público. Então, o cara que é jornalista, por ser um profissional preparado e treinado para isso, tem o dever de se responsabilizar pelo que diz e o dever de buscar a verdade. Logo, eu penso que é preferível hoje o jornalista ser conhecido por saber, pelo público saber que tudo que ele disser é verdade, do que o jornalista ser conhecido por noticiar várias informações em primeira mão. Então, obviamente, tudo tem que ser checado. O tempo das redes sociais é um tempo quase instantâneo e o jornalista não pode cair nessa pressão de querer dar as coisas de forma rápida sem ter 100% de certeza que tal informação é verdade. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acredito que o jornalista hoje não tem como noticiar tudo, então tem que se preocupar em garantir que o tudo que ele noticiar seja verdade, porque é isso que vai dar credibilidade e é isso que o público vai reconhecer e vai levar em conta na hora de consumir a informação. Ele pode até se informar pelo Twitter ou por outros canais que não são feitos por jornalistas, mas ele vai ter certeza de que tal informação é verdadeira quando ele vê aquilo no jornalista que ele confia. Rodrigo, quem te conhece na imprensa esportiva até brinca com uma característica sua que é muito bacana.
você tem por hábito dar destaque a uma notícia e prender a atenção do ouvinte com uma palavra. Como você criou essa técnica? Ela foi criada com esse propósito? Sabe que não fui eu que criei essa ideia, né? Eu lembro que quando eu trabalhava na Rádio Guaíba, era muito comum um apresentador estar apresentando o programa, e se eu chamasse pelo nome do apresentador, tudo bem, ele poderia até parar o raciocínio e me chamar. Mas se ele tivesse numa tese importante, ele, ou talvez até ele não me ouviu direito, ou não quis interromper a tese, ele não sabe se é importante. Se eu disser fulano, o apresentador não sabe se é importante o que eu tenho a dizer, né? Agora, se eu disser uma cartola, como a gente chama, disser em uma palavra, confusão, o cara vai parar tudo. Opa, como assim confusão? Aonde? Né? Os colegas na Guaíba faziam isso, e eu comecei a fazer também. E não foi foi uma coisa quase instintiva, porque se eu chamo fulano, eu posso estar dizendo que um jogador está com desconforto, eu posso dizer que caiu o técnico. Agora, se eu disser crise, técnica, contratação, informação, isso chama atenção não só do apresentador, mas também do ouvinte. É uma forma de valorizar a informação e mais, dar uma sinalização para o apresentador da importância do assunto que eu tenho a dizer na sequência. Entre tantas premiações que você já recebeu nesse período de carreira, em 2016, Rodrigo, você desenvolveu junto com Eduardo Gabardo a série Coronéis do Futebol. Era uma série investigativa que falava sobre o poder da CBF. Como foi esse trabalho de busca de informações? Foi difícil? Levou tempo? Explica pra gente. Sim, a série Coronéis do Futebol deu bastante trabalho, porque foi algo muito complexo, né? A gente basicamente mostrou como funcionam as relações de perpetuação de poder entre a CBF e as 27 federações. E a gente viu que as situações que impediam que um determinado comandante, um determinado presidente, um determinado grupo político saísse do poder numa determinada federação, essas situações se repetiam em cada uma das federações, né? Então foi um trabalho que demandou bastante pesquisa, bastante contato com fontes de cada um dos estados do Brasil, né? Não foram em todos que nós achamos as práticas, mas em vários as práticas se repetiam, né? Então foi um trabalho que basicamente a técnica foi a mesma que a gente usa para qualquer informação. Se, por exemplo, um outro site diz que Grêmio ou Inter está contratando fulano, eu vou ligar para o dirigente, vou ligar para o empresário para saber se é verdade, e um deles confirmando ou negando, eu já vou ter feito uma investigação. A natureza da investigação jornalística no Coronéis do Futebol foi exatamente igual. A diferença é que foi muito mais complexa, porque nós tivemos que checar muito mais informações, tivemos que nos debruçar em documentos, analisamos os balanços das 27 federações, vimos que havia irregularidades contábeis na forma dos balanços em 15 federações, incluindo a Federação Gaúcha de Futebol, e também fizemos uma investigação sobre o quanto a política partidária interferia na relação das entidades. É complicado explicar de forma resumida esse trabalho, mas foi sim, demandou bastante tempo, mas foi compensador, porque eu acho que foi um exemplo de como o jornalismo esportivo pode contribuir com a sociedade, inclusive nas esferas política, econômica e, enfim, algo que mostra que o futebol é muito maior do que uma bola rolando e que afeta muito mais a realidade da sociedade, como parece numa análise mais superficial. Outra característica bem bacana que você tem é que, independente do entrevistado, você faz a pergunta que tem que fazer. É o seu trabalho. Seja forte ou não o questionamento. Você, ao longo da carreira, já teve alguns momentos engraçados, entrevistas coletivas com personalidades como Renato Portaluppi, como Dunga. Relembra para nós um pouco como foram esses momentos, principalmente os bastidores deles, o pós-entrevista. Houve problemas, os entrevistados não gostaram? Conta um pouco para nós essas curiosidades.
Bom, foram situações bem diferentes, tá? A do Renato e do Dunga. Mas o mais importante é que o jornalista não pode supor qual vai ser a reação do entrevistado. Porque muitas vezes eu fiz uma pergunta achando que o entrevistado ia ficar bravo e me preparando para tomar uma porrada do entrevistado, e o entrevistado gostou, porque era a oportunidade de o entrevistado falar sobre aquele tema, que era um tema polêmico, em que se ele não tivesse essa oportunidade, ficaria pior para ele. Então muitas vezes a gente acha uma pergunta difícil de fazer, uma pergunta desconfortável. Muitas vezes o cara gosta que a gente dê oportunidade de o cara falar. Então, e às vezes os caras se irritam por umas perguntas que em tese não tem nada demais. Então não adianta o cara supor. Tem que fazer a pergunta que tem que ser feita, que no entendimento do jornalista a pergunta tem que ser feita, e deixa que a reação do cara, ele tem o direito. Inclusive de ficar brabo, não tem problema nenhum. Recentemente eu participei de uma coletiva com o André Sanches, em que ele foi muito mal educado com os repórteres, e muita gente veio se solidarizar comigo. Minha solidariedade, o Andrés foi estúpido, e eu dava risada. O entrevistado não tem que ser simpático, ele pode xingar, não tem problema. A entrevista foi muito boa, o conteúdo para os ouvintes foi muito bom. Quem estava ouvindo ficou com o rádio ligado, para mim é o que importa. O caso do Renato foi bem simples e tranquilo. Em 2011, o Grêmio tinha empatado em casa com o Avaí. Eu perguntei sobre os erros que ele... Perguntei sobre que responsabilidade ele teria com o mau resultado, em função de erros que ele teria cometido na forma de organizar a equipe, porque naquele momento ele estava cobrando muito de forma pública a direção por conta dos reforços, né? E eu questionei se, além da falta de reforços, não haveria responsabilidade dele também na maneira de organizar a equipe. E era um momento de tensão, tanto que no dia seguinte ele caiu, mas ele se irritou no momento, e depois eu encontrei ele e demos risada, uma relação muito boa. A relação do Renato é boa com a imprensa. Agora, em situações tensas sempre vão existir atritos. O Dunga foi diferente. O Dunga, ele tinha uma paranoia de sempre achar que qualquer atitude, seja da imprensa, seja das pessoas que trabalham com ele, destacando algum jogador que ele não estava colocando para jogar, tinham a intenção de sacanear ele, né? E aí eu perguntei sobre por que, mesmo que houvesse vagas para 2 meias, e os 2 únicos meias à disposição fossem D'Alessandro e Dátulo, por que ele preferiu improvisar o Fabrício, que era lateral esquerdo, improvisar no meio campo, e o Fabrício até então nunca tinha jogado pelo Inter naquela função. E na coletiva ele respondeu até bem, disse que o que vale é o resultado de campo, ou desempenho em campo, e não entrevista para jornal. E que, na visão dele, o Dátulo estava dando muita entrevista e não estava jogando pouco, perfeito. Mas aí depois, fora do ar, ele fez uma insinuação de que eu estaria ganhando presentes, né? E eu perguntei o que ele quis dizer com isso, e depois de uma repercussão muito forte, muito negativa para ele, ele se retratou dizendo que estava fazendo uma brincadeira. Mas foi um episódio mais tenso, não foi um atrito normal de coletiva, de tensão, que acontece sempre. Mas tá no preço também, o importante é não deixar de perguntar o que tem que ser perguntado. E falando um pouquinho agora de carreira. 3 finais de Libertadores, 2010 com o Inter, 17 com o Grêmio, esse ano com o Flamengo, 2019. Rodrigo, Copa do Mundo, o que ainda falta para te fazer na carreira? Você é um jovem, vamos deixar claro, mas quais são os seus sonhos ainda na carreira de jornalista? Olha, a maioria das coisas boas que aconteceram na minha profissão eu não planejei, elas ocorreram ao natural, né? Mas eu posso citar que as 3 Copas do Mundo que eu fiz foram os melhores momentos da minha vida. Claro que eu gostei das finais de Libertadores, mas a Copa do Mundo é Copa do Mundo. Então, meu grande sonho hoje é cobrir a próxima Copa do Mundo, a do Catar. E depois vai ser cobrir a próxima e a próxima e a próxima. Mas eu procuro não ter isso como um norte, sim ter como norte o dia de hoje, fazer um trabalho diferenciado hoje, e ao natural as coisas têm que vir. Mas sonho Copa do Mundo, meta, fazer hoje um trabalho melhor do que o que foi ontem. Poxa, que legal, Rodrigo. E para encerrar, deixa um recado para quem é jovem, para quem é estudante, para quem acompanha vocês
para quem tem o sonho de seguir a carreira de jornalista, e pode ter certeza, tem muita gente que não cursa jornalismo, mas tem esse sonho. Eu, por exemplo, sou um publicitário formado, amo jornalismo, é um curso que eu ainda vou fazer um dia. Cara, o que tu diz para quem quer ser jornalista? Eu, por exemplo, penso em ser, quem sabe, o primeiro repórter cadeirante desse estado. Por que não? Conta para nós aí, dá o teu feedback, o que a gente deve fazer, as pessoas que têm o sonho de seguir o jornalismo. Cara, vale a pena? Não vale? O espaço é todo teu. Grande Cassiano, eu que agradeço a oportunidade de conversar contigo e com o teu público, né? Parabéns aí pela tua dedicação e pode contar comigo e com a minha torcida, mas principalmente com a tua força de vontade e a tua dedicação. Tenho certeza que tu vai conseguir conquistar os seus sonhos. O meu recado para quem tem o sonho no jornalismo, acho que vale para qualquer profissão. Acho que o mais importante é fazer o que gosta. Sei que isso é uma frase batida, mas eu faço a seguinte reflexão. Chance de ter sucesso e risco de não dar certo, a gente vai ter em qualquer área da vida. Chance de ficar rico e risco de não ganhar dinheiro, a gente vai ter em qualquer área da vida. A gente potencializa a chance de êxito fazendo o que a gente gosta, porque é gostando do que faz que a gente vai se dedicar e conseguir se dedicar o que precisa. No jornalismo, deixo como dicas extras duas que eu considero, apesar de simples, fundamentais. Uma é ler muito, ler bastante, e a outra é ouvir muito rádio. Isso é o que vai dar conhecimento e, acima de tudo, imaginação, que, a meu ver, é a alma de um bom jornalista. Abraço a todos. Tá certo então. Muito obrigado, Rodrigo Oliveira, repórter da Rádio Gaúcha, atual Prêmio Press de Repórter do Ano, uma premiação super importante aqui do Rio Grande do Sul, que falou sobre os sonhos do jornalismo. Quem tem a vontade de ser jornalista, vale a pena seguir essa profissão? Rodrigo Oliveira, repórter de talento que vem crescendo demais, contou para nós. Valeu, galera, valeu, pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Sigam o canal De Carrinho no Instagram, página no Facebook. Valeu, super entrevista e até a próxima.